Vamos lá. É lógico que Esbaal, filho de Saul, quis guerrear após a morte de Saul. Como você sabe da história, Davi ganhou essa guerra, se tornando rei de todo Israel, tá? Mas agora tô aqui para dar um nó na sua cabeça, porque você não está entendendo os misticismos contidos na sua própria Bíblia. Eu falei do Urim, né? Você pegar a Bíblia católica, por exemplo, no livro de Levítico, capítulo 16, 8 e 10, lançará a sorte, aí embaixo tá, sorte, trata-se de 2 pequenos objetos atribuídos a cada um dos bodes que se jogavam à maneira de dados. Um oráculo, tá? Ou que se tiravam de um bolso ao azar. Olha a superstição aí, olha o tanto de coisa que esse povo sabia e você não sabe. Vamos continuar a ler? Agora eu vou te dar um nó. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor, que era tido como Javé ou Yavé, e outra para Azazel. 2 bodes, um para Javé, outro para Azazel. Quem é Azazel? Oferecerá o bode sobre o qual caiu a sorte para o Senhor. Anota aí, minha senhora, Levítico 16, 8, 9 e 10. E oferecerá em sacrifício para o pecado. Quanto ao bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel, será apresentado vivo ao Senhor, para que se faça expiação sobre ele, a fim de enviá-lo a Azazel no deserto. Tá contente? Alguém explicou quem que era Azazel? Não, né? Então primeiro vamos entrar no mérito do sacrifício. O sacrifício do bode significava o que para o povo de Israel? Expiação dos pecados terrenos. Ou o equilíbrio daquilo que você chama Kundalini. Tá? Energia vital da terra. Estou sacrificando em sacrifício. Parece o candomblé? Não, nem um pouco, né? Estou sacrificando para que energeticamente a energia vital limpe a minha energia terrena. Equilibre a minha energia terrena, ligada à terra. E as ovelhas? Quando se sacrificava uma ovelha, era símbolo de purificação, limpeza do coronário, a ligação para com o divino. Ou seja, 7 chakras que elevam você ao equilíbrio. Tá? Essa era a filosofia, talvez não na época de Israel, porque Israel não tinha muita noção, talvez não tivesse noção dessa palavra chakra, né? Mas eles tinham noção de para que servia. Bodes. Um era sacrificado para Deus, o outro para Azazel. Quem foi Azazel? Azazel era um emissário. Muitos dizem que era um anjo caído, aí que eu vou dar um nome na sua cabeça, porque eu falei para você que os anjos caídos vieram de capela, né? Era um ser evoluído, porém não tanto. E aí era tido como uma espécie de Deus também, mas de um outro lado. Tá me entendendo? Tá me acompanhando? Javé falava assim, então para sacrificar para mim, você tem que sacrificar para Azazel. E aí eles faziam isso, usando o oráculo para saber se o sacrifício foi aceito, para saber se tinha sorte, se tinha azar, para onde que levava, como sucedia. Olha o ritual de Israel, hein, minha gente? Ritualística, mística, certo? Como eu ia dizendo para você, o próprio nome de Azazel faz uma apologia aí, se você procurar no Google, o significado de bode, tá? Então era sacrificado para Azazel isso. O que eu tô querendo dizer isso? Eu vou chegar num outro ponto já. Vamos continuar a história de Davi. Botou na tua cabeça que Azazel existe? Então vamos voltar à história de Davi. Davi se tornou rei de Israel.
se casou, teve filhos, teve conquistas, né? E ele mantinha todos os rituais que lhe eram passados, né, pelo profeta escolhido de Deus. Ele consultava a Deus, a Javé, para fazer as suas coisas. Ele tinha um grande temor, ele orava, ele fazia conforme as regras místicas do povo hebreu. Vencia guerras, conquistava territórios, se tornou grande. Aí ele recebeu uma missão da construção do templo. O que era o templo de Israel, minha gente? Um lugar montado milimetricamente dentro da geometria sagrada, que não foi ele que construiu, mas depois eu te conto isso. Dentro da geometria sagrada, aonde cada coisa tinha a sua posição correta. Vai me acompanhando como a filosofia do mundo tem tudo a ver. Pesquisa aí. Norte, sul, porque os magistas usam o norte ou o oeste como direcionamento para colocar os seus altares, né? Então, milimetricamente, a construção do templo seria a construção de uma escola iniciática. Eu vou ser presa ainda. Ainda vão me prender. Tô brincando, hein? Não leva a sério aí não, universo. Ele recebeu essa ordem. E recebeu também como deveria ser feito, o que deveria ser usado nesse templo de Israel e tudo mais, né? Hasta que ele viu uma mulher, segundo a Bíblia, já sendo ele um homem casado e com várias conquistas, que já tinha um marido, chamada Batseba. E aí ele passou a desejar muito essa mulher. Então, Davi acabou caindo meio que no mesmo karma de saúde, arrogância, de poder. Por quê? É porque ele cometeu adultério com a Batseba. Ele enviou o marido de Batseba, que era um grande general, muito fiel, para a morte, para o campo de batalha, onde ele sabia que ia dar morte para aquele cara, para ele poder ficar com a Batseba. Ele ficou com a Batseba. Caiu no conceito do Deus de Israel. Caiu no conceito do Deus de Israel. Porque ele tinha aí uma missão, né? Ele já tinha um coração puro, ele tinha que manter essa honestidade dentro dele. Karmicamente falando, vamos colocar assim, ele cometeu 2 karmas bravos, assim, que foi o de morte, apesar que isso é questionável, né, porque eles guerreavam e matavam o tempo todo. Então, assim, ele enviar um cara para a morte, qual é a diferença, por exemplo, dele enviar os guerreiros dele para matarem outro povo, né? Então Israel, na realidade, era a raça orgulhosa, os hebreus eram a raça orgulhosa de si próprio. Nós somos os melhores, só nós. E aí, como eles tinham esse poder magístico em mãos, de auxílio de Javé, eles venciam. Os caras não tinham para ninguém, eles venciam. Mas caiu um descontentamento do Senhor. O Senhor disse para ele assim: você não vai construir, não vai terminar a construção do templo. Quem vai terminar é seu filho. Que loucura! Ele não venceu a seu próprio egocentrismo, a sua sede por poder, a sua sede por cobiça. Essa é a palavra, cobiça. Porque foi dada uma ordem a todo Israel, que estava aí nos 10 mandamentos, nas tábuas de Moisés, né? Não cobiçarás a mulher do próximo, né?
não matarás, não sei o que, é meio contraditório, porque ao mesmo tempo pode e não pode matar, né? Mas, como era o povo protegido de Yahvé, não poderia, ele tinha um karma a se resolver que ele não resolveu, cobiça, né? Só que aí dessa cobiça nasceu Salomão, como vocês sabem, o sábio rei Salomão. E o que aconteceu com Salomão? Salomão também era um menino muito puro. Ele era um menino puro, vendo aqui, precisava tirar, silenciar. Ele era um menino puro e ele seria o próximo ungido como rei. Ele foi escolhido pelo Deus também. Então, assim, em grandes partes da Bíblia, você vai ver que existiam emissários, tá? De Yahvé, que vinham como anjos, né? Ou eram vistos como anjos e davam aos profetas ou aos mais poderosos informações válidas sobre como enriquecer, se manter saudável. Você pode ver que esse povo aí vivia muito mais tempo que a gente. Como vencer, né? Como que eles tinham esse domínio? Já parou para pensar nisso? Hein, meu senhor? Hein, minha senhora? Já parou para pensar? Como é que eles tinham tanto domínio assim? Salomão cresceu, se tornou rei. Tem uma série de histórias aí que você precisa ler entre isso. E se você tiver algumas dúvidas, você pode me perguntar, inclusive nesse canal. Como todos os reis, voltando, como todos os reis tinham um selo, não é esse, esse é o selo da Maria Navalha. Como todos os reis tinham um selo, Salomão também tinha. E na Bíblia você vai ver que Salomão tinha um selo em anel, Salomão tinha um selo em escudo, né, no centro do peito. Davi também tinha esse selo, composto por geometria sagrada. Aí, Salomão termina a construção do templo de acordo com as regras de Yahvé. Vamos falar melhor? De acordo com as filosofias iniciáticas do povo hebreu. Se você for ver qualquer igreja, qualquer centro cristão, tem ainda mistérios iniciáticos, em que o altar é colocado em um determinado lugar, em que as construções são feitas de uma mesma determinada forma. Tudo isso tem um porquê, ok? O que não está na Bíblia? O que não tem na Bíblia? Qual é a lacuna deixada na Bíblia? Para você não saber que quem trouxe mistérios para o rei Salomão foi Azazel. Azazel trouxe os mistérios para o rei Salomão. Como é que Salomão era um rei tão sábio? Bom, ele mereceu isso. Ele dobrou os joelhos e pediu assim para Yahvé. Yahvé falou, pode pedir o que você quiser, né? Ou para Deus. Ele falou assim, eu quero ter sabedoria para discernir o que é certo e o que é errado. Sabedoria não é a mesma coisa que conhecimento. Tem um bando de idiota que se forma, se acha Deus e não é nada. Sabedoria é outra coisa. Você lembra que Salomão foi tido como sábio porque ele mandou dividir uma criança no meio? E tinha duas mães brigando por aquela criança, duas. E aí ele pediu sabedoria e na hora veio a ideia, eu vou cortar no meio, vou dizer que eu vou cortar no meio, porque aí a mãe verdadeira vai desistir da criança só para a criança ficar viva. E foi o que aconteceu. E aí ele deu a criança para a verdadeira mãe
dela. Então ele pede sabedoria, dobra os joelhos e pede sabedoria para Javé ou para Deus. Isso está no livro de, tem que ler aqui, porque 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, depois capítulo do 9 ao 13, se você quiser ler, tá? Tem que ler porque é muita informação. 1 Reis. Ele dobra o joelho, pede sabedoria e Deus fala para ele assim: já que pediste humildemente com o seu coração puro a sabedoria, que era o que ele estava esperando de todos os reis, né? De todos aqueles governantes. Eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar poder, eu vou te dar mulheres, eu vou te dar tudo. Tudo será seu. Você vai ter conquistas, muitas conquistas. Aí Azazel vem visitar Salomão e trazer estes segredos que ele utilizaria no templo, que é o que não se fala na Bíblia. Salomão tinha um vaso em que ele conseguia ter domínio, veja bem, sobre selos, vamos colocar assim, os selos menores de Salomão. Eu vou anotar algumas informações ali para vocês e nós vamos para o terceiro vídeo.